Essa é a história de um homem que perdeu tudo e vai descobrir o peso do silêncio. Se isso já te tocou, inscreva-se. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Capítulo 14. Confronto final. A noite envolvia Silver Point como um véu pesado, carregado de tensão. O grito que cortara o silêncio poucos minutos antes ainda reverberava na mente de Brian, enquanto ele deslizava silenciosamente pelos telhados, os olhos varrendo cada sombra. Do alto, ele viu Michael e Rook dobrarem a esquina do beco, avançando com armas empunhadas. Brian ajustou sua postura e deslizou por uma das estruturas, aproximando-se do ponto onde vira a figura ágil desaparecer. "Contato visual perdido", murmurou Michael pelo comunicador. "Há sinais de sangue." Brian respondeu em tom baixo. "Avançando pela lateral, cuidado. Algo aqui não bate." Ele alcançou uma escada de manutenção e desceu silenciosamente até o nível da rua, desembocando alguns metros à frente dos outros. O beco estava mergulhado em penumbra. Havia manchas de sangue fresco no chão, arrastadas em direção a uma porta metálica semiaberta. Sem hesitar, Brian sinalizou com a mão e se aproximou. Michael cobriu a retaguarda, enquanto Rook posicionava-se mais distante, mirando com precisão. Brian empurrou a porta com o cano da arma. Uma lanterna tática presa à lateral da arma acendeu automaticamente, lançando um facho firme de luz pelo corredor que se revelou do outro lado. As paredes manchadas e as goteiras refletiam em sombras distorcidas, ampliando o clima de tensão. Um som baixo, quase um sussurro, ecoava à frente. Passos, respiração irregular. Algo vivo, ferido ou esperando. O trio avançou. Brian na frente, cada passo calculado, os olhos buscando qualquer alteração no ambiente. As lanternas táticas de Michael e Rook se acenderam, iluminando o ambiente com feixes cruzados de luz branca e forte, que revelavam os detalhes sombrios do local e complementavam a visibilidade oferecida pela lanterna de Brian. Mais adiante, viram uma figura caída, feminina. Ainda respirava. Michael ajoelhou-se ao lado da jovem, verificando o pulso e ferimentos. Está viva, mas perdeu muito sangue. É a quarta vítima. Rook girou o olhar ao redor, os sentidos aguçados. Ele ainda está aqui. Antes que qualquer um pudesse reagir, um som cortou o ar. Não um grito, mas um rosnado abafado. Então, um vulto emergiu da escuridão como um raio. Brian girou o corpo, disparando 2 tiros com sua carabina tática personalizada, adaptada para munição de prata e equipada com lanterna e mira holográfica. A criatura desviou com velocidade antinatural, colidindo com Rook e o lançando contra a parede. Michael atirou em sequência enquanto Brian corria em direção ao vampiro, estaca em punho. O confronto havia começado. O vampiro girou sobre os calcanhares e investiu contra Brian, que rolou para o lado com precisão, desviando por centímetros das garras da criatura. A lanterna da arma revelou por um instante o rosto do inimigo, olhos vermelhos como brasa e dentes ensanguentados. Era o mesmo que ele vira naquela noite no beco, o mesmo que matara Lily. Brian reagiu com frieza. Levantou-se e disparou mais 2 vezes. Um dos tiros acertou o ombro do vampiro, fazendo-o recuar com um urro gutural. A munição de prata funcionava. Não o matava, mas o feria. Michael aproveitou a brecha e alvejou o flanco da criatura, obrigando-a a recuar para a lateral do depósito. Rook se recuperou e sacou uma estaca. Atirou-a como uma lança, e o projétil passou rente à cabeça do vampiro, cravando-se na parede com um som seco. A criatura soltou um rosnado e correu para uma viga metálica, escalando-a com agilidade bestial. "Ele quer nos dividir", gritou Rook. Brian assentiu e correu para o lado oposto, buscando interceptar o inimigo antes que alcançasse uma saída. Usou uma pilha de caixotes para ganhar altura e se lançou em um salto, aterrissando com os joelhos flexionados e o corpo pronto para o impacto. O vampiro desceu sobre ele como um animal, mas Brian girou o corpo, usou a força do atacante contra ele e o arremessou contra o chão. Michael se aproximou e disparou mais uma vez, acertando o abdômen da criatura.
Rook veio por trás e cravou uma estaca curta na perna do monstro, que o urrou de dor. Brian aproveitou a abertura e cravou sua estaca no ombro esquerdo do vampiro, mas a criatura rugiu e o agarrou com violência, girando-o no ar antes de arremessá-lo contra a parede. O impacto arrancou lascas do concreto. Brian caiu, mas rolou e voltou à base. Quando o vampiro se lançou novamente, Brian usou o impulso dele contra si, desviando com um giro de Krav Maga e desferindo um corte com sua faca de prata na altura da costela. O vampiro recuou, mas atacou outra vez, agora com mais fúria. Brian bloqueou 2 golpes, esquivou de um terceiro com um passo lateral e acertou um chute giratório que o afastou. O vampiro, no entanto, voltou com velocidade surpreendente e cravou os dentes no ombro de Brian. A camisa rasgou, mas o tecido tático resistiu parcialmente. Os dentes arranharam a proteção, deixando uma marca profunda, porém sem perfurar a pele. Brian grunhiu de dor e girou o corpo com força, empurrando o vampiro com o cotovelo e golpeando com a faca de prata na lateral do pescoço. Mesmo assim, foi agarrado pela camisa e lançado contra os caixotes. Ofegante, ajoelhou-se com a faca ainda firme nas mãos. Rook tentou intervir, mas o vampiro o arremessou com um giro de corpo. Michael conseguiu alvejar a criatura no flanco, fazendo-a cambalear. Brian, ainda atordoado, agarrou a Karambit presa ao cinto e se lançou sobre o inimigo, desferindo cortes rápidos nas costelas expostas. Com esforço conjunto, os 3 conseguiram subjugar o vampiro por instantes. Michael disparou no joelho da criatura. Rook, agora recuperado, segurou os braços do monstro e, com um grunhido, o imobilizou. Brian pegou sua faca de prata e, com um impulso concentrado, cravou-a profundamente no tórax do vampiro, fazendo-o urros de dor ecoarem pelo depósito. Ainda assim, a criatura resistia. Não havia dúvidas, era poderosa, mais do que qualquer um esperava. Com um grito coordenado, os 3 se moveram. Brian aplicou um golpe com a estaca no peito da criatura, enfraquecendo-a de vez. Então Rook, com sua lâmina de prata, decapitou o vampiro com um giro limpo e firme. O corpo tombou inerte. "Fique longe", murmurou Rook. Ele retirou uma garrafa de um dos bolsos do colete e espalhou o conteúdo inflamável sobre o corpo. Acendeu um fósforo e lançou. As chamas cresceram rapidamente, envolvendo o cadáver. O corpo do vampiro estremeceu por um instante. Depois começou a carbonizar. A pele se desfez em cinzas, os ossos estalaram e desmoronaram como papel queimado. Em poucos minutos, restava apenas uma mancha escura e cinzas espalhadas sobre o concreto. O fogo purificava e confirmava. A ameaça havia, enfim, terminado. O silêncio caiu como uma cortina. Trêmulo, Brian recuou um passo e soltou o ar com força. Olhou para o local onde o inimigo jazia e então para os companheiros. Acabou, mas no fundo ele sabia. Aquilo era apenas o começo. Epílogo: na manhã seguinte, a Lancaster Corporation parecia mais silenciosa que o habitual. Funcionários atravessavam os corredores com olhares atentos, mas algo estava diferente. Quando Brian surgiu no hall principal, com o blazer bem alinhado, passos firmes e olhar direto, houve uma mudança sutil no ar. Clara, ao vê-lo, deixou os papéis de lado por um instante. "Senhor Lancaster." "Bom dia." Ele parou, olhou diretamente para ela e com um leve sorriso respondeu: "Bom dia, Clara. Obrigado por tudo essa semana." Ela apenas assentiu, surpresa. Nos olhos dele havia cansaço, sim, mas também algo novo: determinação, vida. Mais tarde naquela noite, Brian se encontrou com o pai no escritório antigo da mansão da família. A conversa que evitara por anos finalmente precisava acontecer. "Você sabia sobre os contratos?" perguntou Brian, encarando o pai com a franqueza que guardava para raros momentos. "Não", respondeu Richard Lancaster firme. "Mas quando descobri, foi através de um homem, um agente. Ele não disse o nome, só mostrou provas. Coisas que eu nunca quis acreditar que fossem reais. Encerramos tudo imediatamente. E nunca me contou? Eu queria te proteger." Brian se aproximou mais da mesa, os olhos fixos no pai.
O que matou a jovem no beco, o que matou Lily, eu destruí, com as minhas próprias mãos. Isso não foi só justiça. Foi pessoal. Richard assentiu, a expressão grave. Eu sei. E por mais que eu desejasse que nunca tivesse chegado a esse ponto, estou orgulhoso do homem que você se tornou. Você já havia sofrido demais com a perda da Helena. E naquela época, achei que aquilo tinha morrido com os contratos. Me enganei. Brian não respondeu de imediato. Apenas assentiu lentamente. O silêncio entre pai e filho foi pesado, mas necessário. Finalmente, os dois estavam no mesmo terreno e prontos para seguir. Dias depois, reunidos discretamente em um armazém reconfigurado como base provisória, Brian, Michael, Nate e Rook selaram o que já se tornara inevitável: uma aliança. Não é sobre caçar monstros, disse Brian. É sobre impedir que mais inocentes sofram. Rook cruzou os braços e acrescentou: e sobre preparar os que virão depois de nós. Porque eles virão. Nate levantou uma sobrancelha. E eu, achando que ia só montar redes seguras e chaves de criptografia, Michael sorriu de lado. Bem-vindo ao clube dos que não sabiam no que estavam se metendo. Naquela noite, já em casa, Brian ficou diante da janela da cobertura. A cidade se estendia abaixo, viva e indiferente. Ele tocou o cordão no pescoço e retirou o anel de Helena, segurando-o entre os dedos. Eu não te esqueci, murmurou. Mas agora, eu sei o que preciso fazer. O reflexo no vidro mostrava um homem ainda em luto, mas não mais quebrado. Pela primeira vez em 2 anos, Brian Lancaster tinha um propósito. E não lutaria mais apenas contra as sombras, mas dentro delas, com olhos abertos e alma firme, porque algumas guerras não terminam, mas podem ser vencidas, um passo por vez. No fim, não são os monstros que mais nos assombram, mas tudo aquilo que somos forçados a deixar para trás. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir. Porque o silêncio ainda guarda verdades. O peso do silêncio continua.